Iniciada a gravação. Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Depois, esse bloco, a gente vai fazer os itens que ficaram na parte da manhã desse dia 20/1/2021. Não foram votados na parte da manhã. Iniciaremos o item 86, recorrente Fazenda Nacional. Interessado, Imeris, ou Imerias, não sei a pronúncia. Deve ser Imerias, Rio Capim, Caulim. Eu vou deixar registrado que tem uma sustentação oral marcada, mas a patrona não compareceu para fazer a sustentação oral. Doutora Érica, com a palavra. Vamos lá. Aqui trata o recurso especial da Fazenda, em face do acordo 3403.00.2013, que deu provimento parcial ao recurso tributário interposto pelo contribuinte. Fazer não cumulatividade, créditos e insumos. Doutora Érica, eu acho que seu microfone, desculpa, eu não sei se é só eu não estou enxergando, ouvindo direito. Desculpa, eu também não estava ouvindo direito, não. Não? Agora tá? Tá. Esse microfone que ele aqui no... A Andréia participa muito de reunião com esse fone, né, doutor Luiz? A gente vê, a voz fica muito baixa, não sei, né? Agora vai dar. Aí é um caso de recurso especial da Fazenda, né, contra o acordo, né, 3403.00.713. FISPASEP, não cumulatividade, crédito e insumo. Devidamente estimada, a Fazenda apresentou recurso especial em face do acordo recorrido, suscitando a divergência em relação ao direito de crédito de contribuições não cumulativas quanto às despesas com serviços de capeamento, de lavra e os denominados serviços de locação, bem como os custos com óleo tipo AB, PF, que, no seu entender, não geram créditos. O recurso da Fazenda foi admitido conforme folhas de 471 a 473. O contribuinte apresentou contra-razões manifestando pelo não provimento do recurso especial da Fazenda. Ainda ao voto, conheço do recurso. Só lembrando aqui que essa matéria não é nova, não. Nós já fizemos vários votos dessa mesma empresa, né, que trata do Caulim, né, daquele negócio do Caulim. Então, aqui eu descrevo o conceito de insumo, né, vamos lá para o final da página, que eu declaro todo o insumo. Então, vamos lá na página 9. Passos de análise com relação aos quais pretende a recorrente ver revertida a glosa, reconhecendo o direito do crédito de contribuição. Pelo que consta nos autos, o contribuinte é uma indústria de fábrica de Caulim. Para tanto, ela executa diversas operações pré-industriais, com obtenção de sua matéria-prima. Portanto, o serviço abaixo entrega o processo produtivo do Caulim e, nessa condição, faz jus ao aproveitamento dos créditos. Serviço de locação consiste na locação de equipamentos para extração do minério, né, da planta industrial, fora da planta industrial. Serviço de lavra consiste na extração do minério da natureza, né, do Caulim. Serviço de decapeamento consiste na retirada da vegetação e solo para expor o minério. E o acordo recorrido, nesse caso, ele entendeu da seguinte forma: devido-se da divisão conceptual dos termos da produção e fabricação, entendo que o serviço de decapeamento, preparo da jazida para lavra e de lavra, retirada do minério de seu depósito natural para o posterior beneficiamento, deve ser compreendidos como insumo, posto que aplicado diretamente na produção e extração da matéria-prima, sem os quais não há produto final. No que toca à locação de máquinas e equipamentos, ainda que não se enquadre como insumo, está contemplada como garantidora do crédito referente ao artigo 3, inciso 4 da Lei 10.637. Quanto aos custos do óleo, o acordo em recorrido entendeu da seguinte forma: por fim, restaram os combustíveis, a gasolina comum e o óleo diesel, consumidos nos veículos que transportam matéria-prima, materiais intermediários e produtos finais entre os diversos setores produtivos, desde a extração, produção até a distribuição do óleo combustível tipo ABPF, utilizado na evaporação e secagem da água contida na polpa do Caulim, através da passagem por evaporadores e corrente de ar quente. Nesse ponto, a linha distintiva é bastante tênue, entretanto, ao mesmo tempo, apresenta diversas diferenças, ainda que mínimas. O óleo tipo ABF, empregado para a produção de calor, energia térmica para evaporação, secagem e desmultiplicação do Caulim, é aplicado diretamente na produção, ainda que seu contato não seja direto, como produto beneficiado.
Então, quanto aos itens assim, então eu entendo que quanto ao não, o acordo recorrido nesse caso não merece reparos. Aí, relembrando, né, coloquei um voto aqui do Dr. Rodrigo, está toda a mesma empresa, é o acordo 93.03005.623. Então, vou lá no dispositivo para ficar mais fácil. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer o recurso especial no mérito da participação ao provimento dos seguintes termos. Quanto ao serviço de limpeza, que não tem, né? Acordo aqui, ó. Quanto ao serviço de locação e equipamentos, por maioria dos votos, acordo em dar-lhe provimento. Isso aqui era um recurso do contribuinte. Aí, quanto ao fornecimento de jantar, que não tem o caso. Decapeamento, por maioria de votos, dar-lhe provimento. E agora o serviço de lavra, acordo e por dar-lhe provimento. Vencido somente o doutor Andrade, que negou provimento. E o gasolina comum, deixa eu ver, não, o gasolina comum aqui não entra, né? Eu acho que nesse caso aqui não tinha essa questão dessa gasolina ABF, né? O óleo ABF. Então, então, diante dos fatos, nesse caso aqui são poucos produtos, eu estou negando o provimento do recurso da Fazenda. Então, é serviço de locação, lavra, decapeamento e o óleo tipo BPF. Rodrigo, seu microfone. A relatora negou provimento ao recurso. Doutor Andrada. Demorei muito a acessar a pasta, até acabei não acompanhando a leitura do voto, mas eu entendi a discussão e eu acho que a gente acompanha, né? Aquelas questões que nós temos julgado já há um tempo, olha o BPMF. É idêntico a várias pessoas já votaram esse da Imerias. Eu já votei uns 60 desse aí. Isso. E esse que ela falou Eu acompanho a relatora, os presidente. mesmos 4 insumos, não, Érica? É o decapeamento, Isso, é mesmo isso, decapeamento, locação. estação de lavra, né? Alocação, né? E esse processo deixa claro que a locação é de equipamentos para extração de óleo. Até só para esclarecer para o doutor Andrada, no voto da doutora Érica, que ela cita esse julgado anterior, o senhor tinha ficado vencido quanto aos serviços de locação, por entender que não dava o crédito, decapeamento, né, para entender também que não dava o crédito, e serviço de lavra também. Só para recordar o doutor Andrada do voto dele, mas também são vários processos, a gente já votou de várias formas, eu acho. Andrada, você daria... Esse processo que o doutor Andrada, com licença, doutor Andrada, é de número 5.623, deve ser de 2015, 2016. Foi antes de eu entrar. É antes da mudança, né, do entendimento. Exato, foi antes da mudança. Eu acompanho a relatora. Obrigado pelo esclarecimento, doutora Vanessa e demais colegas. E só para esclarecer esse mandato, já que ele estava meio fora do ar, está escrito no voto, claramente, que a locação é para extração. Isso. Domínio interno. No outro, talvez não tenha ficado claro, não sei. Pode ser. Eu coloquei exatamente o que quer para poder ficar mais correto. Doutor Andrada? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Tatiana? Acompanha a relatora, presidente. Doutor Luiz? Acompanha a relatora. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Érica? Doutora Vanessa? Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial. Não, negou o provimento. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Presidente, desculpa, só uma dúvida. No meu item 86, na pauta, aqui está escrito videoconferência, mas Isso. não é, né? Ah, tá, videoconferência não é o gravado, desculpa. Foi aquilo que eu falei no início do processo, né? Deixar bem claro que haveria uma citação oral, mas que a patrona ou patrono não compareceram. Item 87, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Doutora Andrada. 88, também retirado de pauta por solicitação da PGFN. 89, doutora Andrada. Recorrente, Fazenda Nacional, interessado, Companhia Baiana de Águas e Saneamento. Trata-se de um recurso especial da Fazenda Nacional, em face da Acordo 3401-004022, de 25 de outubro de 2017. Transcrevi a ementa do acordo na minuta. A insurgência da Fazenda refere-se às seguintes matérias. Em relação à necessidade de retificação da DACOM para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS no regime não cumulativo, e para restabelecer as glosas de partes e peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na prestação do serviço, saneamento e distribuição de água. O recurso especial teve seguimento e, em contrarrazões, o contribuinte pede o desprovimento do recurso fazendário. Passando ao voto, estou conhecendo o recurso. Antes de adentrar ao mérito, é importante esclarecer que essas mesmas matérias foram enfrentadas no Acordo 9303-010.080, proferido em sessão de julgamento realizada em 23 de janeiro de 2020, cujo processo pertence ao mesmo contribuinte do presente. Na oportunidade, a relatoria foi da ilustre conselheira Tatiana, tendo sido eu designado para redigir o voto vencedor na matéria relativa ao aproveitamento extemporâneo de créditos, de forma que eu utilizarei daquele acordo com alguns ajustes de redação, como razão de decidir mantendo aquele mesmo resultado. Então, direito ao crédito sobre as peças aplicadas à manutenção dos equipamentos empregados na prestação de serviços, eu estou fazendo uma abordagem do conceito de insumos, e estou negando o provimento ao recurso. É uma matéria já, até transcrevi um trecho do voto da doutora Tatiana aí, né? Para negar provimento ao recurso da Fazenda, nessa matéria relativa ao insumo. E necessidade de retificação da DACOM para fins de aproveitamento de créditos temporâneos do PIS no regime não cumulativo, o direito de se aproveitar créditos das contribuições sociais sobre os custos com insumos na produção de bens e prestação de serviços está previsto no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Transcrevi tripartes aí. Eu vou falar só sobre onde que eu destaquei. Segundo essas normas legais, né, transcrevi a legislação, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Já o crédito não aproveitado no mês poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de ressarcimento de compensação mediante transmissão de PERDECOMP. O instrumento legal para se apurar os créditos da contribuição é o DACOM mensal, que deve ser preenchido e transmitido à RFB pelo contribuinte. Transcrevi aí o artigo 11 da IN 590. Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o DACOM relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de crédito só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial aos DCTF e os DACOM. O ressarcimento e compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível desde que retificados os respectivos DACOM e DCTF. No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não transmitiu os DACOMs retificadores nem os DCTF. É importante, na hora de execução do presente decisão, que se observe o despacho da DRF Salvador, juntado às folhas 3062. Acho que ela faz algumas considerações lá sobre
alguns elementos aqui desse crédito temporâneo. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional somente quanto ao aproveitamento de créditos temporâneos, sem a devida retificação do DACOM. Em resumo, é o seguinte, a apuração é feita dentro do trimestre. O aproveitamento pode ser posterior, mas antes ele tem que apurar dentro do trimestre, com a retificação do DACOM, para depois fazer o aproveitamento. Aproveitar e apurar é diferente. Nesse sentido, o meu voto, então, estou com esse resultado. Estou votando por dar provimento ao recurso da Fazenda, provimento parcial ao recurso da Fazenda, somente quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação das DACONs e DCTF. É o voto, presidente. Doutora Tatiana. Bom, em relação aos insumos, eu acompanho o relator. Em relação aos créditos temporâneos, eu continuo com entendimento, inclusive foi entendimento do Dr. Charles, e por unanimidade de votos na turma dele, né, que estamos com saudades aí, ele entende no seguinte sentido, né, que na forma do artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 10.833, desde que respeitados o prazo de 5 anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado da não cumulatividade pode ser aproveitado nos meses seguintes sem a necessidade prévia de retificação do DACOM por parte do contribuinte ou apresentação do PER único para cada trimestre. As linhas 630 e 631 do DACOM, denominadas respectivamente ajustes positivos de créditos e ajustes negativos de créditos, contempla a hipótese do contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, né, além daqueles. Então, essa possibilidade, ela está dentro do anexo 1 do ato declaratório que eu fiz 34, que prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos temporâneos. Então, nessa linha, eu peço vênia para divergir, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, trata-se aqui de controle. Existe uma regra de controle para garantir a impossibilidade de aproveitamento em duplicidade. É claro que num determinado período, se você olha ele exclusivamente, parece que a gente consegue fazer esses controles. Mas se você for olhar ao longo do tempo, esse controle fica prejudicado. Existe uma regra. Cumpra-se a regra e aproveite-se o que precisa ser aproveitado dentro da regra. Acompanhe o relator. Doutor Balcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Desculpa, com o relator. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente, mantendo o entendimento já externado no acórdão que o doutor Andrada utilizou como fundamentos. Eu acompanho o relator pelas conclusões. Não sei se eu já expliquei aqui, mas lá no site da Receita eles explicam como fazer a comunicação de crédito extemporâneo, mesmo que não seja possível fazer em DACOM. Eles explicam lá que ele pode fazer através do e-social. Tem um campo especial no e-social para isso. Então, perguntas e respostas lá no site da Receita. Então, pelas conclusões, por isso, porque para mim não é obrigatório o DACOM. Se ele fizer pelo e-social, como orienta a própria Receita, estaria suprido também para mim. O e-social nada mais é do que uma declaração de contribuições eletrônicas, mas a Receita admite, né? Se passa pelo e-social. Então, voto pelas conclusões. Então, o resultado final foi... André, você colocou... Tem crédito não extemporâneo aí? Não tem crédito retificado? Desculpa, Rodrigo, não entendi a sua pergunta. Não, eu perguntei se tem crédito que foi informado na DACOM. Porque você colocou, dá provimento parcial
Sim, presidente, também sem tem devida identificação. Então, se tem algum... também tem crédito sobre insumo. Também tem crédito sobre insumo, presidente, discutido. Ele está dando essa parte. Partes e peças. Por isso que é parcial. Lá ele negou. A parte dos insumos foi unânime por negar provimento. Essa parte do crédito extemporâneo que teve a minha divergência com a doutora Tatiana. Presidente, se o senhor me permite o auxílio, não, eu anotei assim. Sobre a necessidade de retificar a DACOM. Vocês consideram que não há necessidade. Mas, no voto, está falando que é parcial, porque tem crédito extemporâneo retificado. Não, tem crédito não extemporâneo sobre partes e peças que tinha sido glosado. Então, a gente está votando isso também? Também. Estamos. São duas matérias. Insumos, que nós estamos negando provimento ao recurso. Isso. E o crédito extemporâneo, que nós estamos dando provimento. Não. Contra o crédito extemporâneo, eu voto com a divergência. É crédito extemporâneo. Érica, no outro, a senhora acompanhou o relator também. Então, a necessidade de retificação. A necessidade de retificação da TCTF. O doutor Rodrigo que nos acompanhou. Eu acompanhei porque lá provavelmente tinha alguma coisa de formação de social, uma coisa assim. Eu também estou achando estranho, porque eu geralmente, eu acho que lá eu acompanhei por um outro motivo. Porque geralmente... Eles são praticamente idênticos, viu? Assim, parece que um é PIS, outro é COFINS, ou então é período. E também isso foi um estudo que eu fiz após também, é recente. No final do ano passado, que eu fui olhar isso, não que eu tenha mudado o voto, mas admito também uma outra possibilidade de aproveitar o extemporâneo. Então, o resultado vai ficar assim mesmo, né? Por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso pessoal da Fazenda, somente quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos DACOM e do STF. As conselheiras Tatiana e vencidas conselheiras Tatiana e Vanessa, que negavam o provimento. Rodrigo votou pelas conclusões. O conselheiro Rodrigo votou pelas conclusões. Esse foi o resultado final. Próximo item da pauta. Tem 90 de minha relatoria, já está aí também. Já viram aquela figurinha de WhatsApp? Difícil não é, mas fácil também não é. É esse processo. As figurinhas do WhatsApp falam desse jeito aí. Deixa eu achar ele aqui. 90. Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra acórdão 3402, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara, 3ª CEJU, sobre a seguinte ementa. Eu escrevi aí ementa. Vou ler ementa, vai ficar mais fácil. O alargamento da base de cálculo da PIS/COFINS, previsto no parágrafo 1º, artigo 3º, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral, que estou lendo como está escrito, tá? Que isso aqui não foi repercussão geral, foi ADIM, como eu disse mais cedo. Incidência do artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. Faturamento, conserto, receitas operacionais. O faturamento para fins de incidência dessas contribuições corresponde à totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas as suas atividades operacionais, principais ou não. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento do recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório no limite da diligência fiscal. Contra essa decisão, haviam sido opostos embargos de declaração, rejeitados. O que se pleiteia no processo em análise é o reconhecimento de alegados créditos de pagamento maior da contribuição para o PIS do período de apuração de novembro de 2002, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718. O seu recurso especial vai dar seguimento para que seja rediscutido o conceito de faturamento e a inclusão na base de cálculo PIS/COFINS cumulativa de valores recebidos a título de bonificações e recuperação de despesas com garantia. Diz o contribuinte que as contas de bonificações registram valores recebidos das montadoras de veículos, que representam recuperação de custo, ou seja, são redutores do custo de aquisição dos veículos, e que as contas de recuperação de garantia registram os valores de recuperação de despesas. Em seus contratos de compra e venda, as concessionárias ficam responsabilizadas pelo reparo dos veículos vendidos no prazo de garantia. Após efetuar os reparos, com mão de obra e peças próprias, a empresa é reembolsada pela montadora, tendo em vista que ela é a responsável pela garantia. Assim, não se caracterizariam como receita tributável. A PGFN apresentou contra-razões. Voto. Essa turma julgou recentemente recurso especial idêntico a esse, do mesmo contribuinte e tratando os mesmos assuntos, tendo como redator do voto vencedor do acórdão 9303010845 de 14/10/2020. O ilustre conselheiro Andrada Máscara no Natal. Aí eu transcrevo aí a ementa, somente a ementa do voto do Andrada. Quanto ao conhecimento, mantém entendimento de que, a teor do artigo 67 do RICAF, devem ser restritas recuperações de despesas com garantia, não abrangendo as bonificações, pois, enquanto o acórdão recorrido, a discussão é quanto à tributação das bonificações recebidas, o acórdão paradigma 3802003357 trata de bonificação concedida pelo contribuinte. Se não, vejamos, aí está o recorrido. Também deve ser incluídas nas bases de cálculo da COFINS as bonificações recebidas das montadoras, mesmo em que a mercadoria, vai colocar as contas contábeis, e a recuperação de despesa com veículos e peças em garantias. Acordo paradigma. Vou ler todas as contas contábeis aqui. Paradigma, o recorrente, nas razões de folha 402 seguintes, alega que, embora as bonificações tenham sido objeto de nota fiscal separada, as mesmas eram emitidas conjuntamente às notas fiscais de venda, de forma sequencial, que comprovaria a sua vinculação às operações de venda, e incondicionalmente o desconto concedido. Sustenta que as bonificações tanto podem ser concedidas mediante abatimento no preço ou com entrega de mercadorias em quantidade superior à paga pelo comprado. Sexta-feira tem outro médico para ver a origem dessa tosse minha aqui. Doutor Rodrigo, estou vendo que você está com tosse aí. O próximo item, também Belém Dias, da minha relatoria, é exatamente idêntico ao seu. Se você quiser economizar a garganta, eu posso votar primeiro e a gente, em seguida, vota. São idênticos. Mas é pequeno aqui. Tá, pode seguir, então. É pequeno. Aí eu coloco que o acordo paradigma é bonificação recebida, não, o recorrido, o paradigma é bonificação concedida. Assim preenchidos todos os requisitos legais, conheço o recurso especial.
conheço no recurso especial somente no que tange as recuperações das despesas com garantia. No mérito, a discussão é se as recuperações de despesas com garantia pelas concessionárias enquadram-se no conceito de receita. Em caso positivo, se comporiam ou não a base de cálculo. Vou explicar o voto. Aqui estamos sobre a égide do artigo, parágrafo 1º, artigo 3º da 9.718, alargamento da base de cálculo. E somente um mês, que é o mês de novembro de 2002, que em dezembro entrou em vigência o cumulativo. Aí todo mundo sabe, né, que o STF entendeu sobre... O STF entendeu que é somente receita de serviços prestados, mercadorias. E eu estou considerando aqui que como a empresa Belém Diesel, ela vende veículos e depois que ela vende o veículo, ela vai fazer uma reposição de uma garantia, ela usa a sua mão de obra e sua peça. Então, o que ela recebe da montadora por isso é da atividade típica, é faturamento, não recuperação de despesa. Esse é o meu voto. Estou negando provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutora Andrada. Eu acompanho o relator no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial do contribuinte e na parte conhecida por negar provimento. Isso. Doutora Tatiana. Em relação ao conhecimento, eu acompanho o relator pelo conhecimento parcial. Na parte conhecida, eu peço vênia para abrir divergência. Eu concordo com aquele voto da doutora Érica. Doutor Luiz. Presidente, eu reconheço que fiz o exame de admissibilidade e que o senhor foi muito preciso em apontar a diferença das bonificações que no exame perfunctório eu não havia percebido. Então, aqui refaço o meu entendimento para acompanhar o senhor no tocante ao conhecimento parcial. Lembrando que já houve um julgamento de processo semelhante nesse sentido e o problema era o mesmo. Foi conhecido parcialmente, conforme voto do relator, que era o senhor, vencida apenas a doutora Vanessa, que conheceu totalmente. Acompanho no conhecimento e no mérito também acompanho, presidente. Negativa de provimento. É como voto. Doutor Balcia. Matéria que deliberamos agora há pouco tempo, no 93.03.010.845, mantém o mesmo entendimento, voto com o relator, tanto quanto ao conhecimento quanto ao mérito. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Parcial conhecimento e na parte conhecida, negando provimento. Doutora Érica. Eu fui relatora, né, desse processo citado pelo Rodrigo. Eu conheço o recurso especial do contribuinte na integridade e, quanto ao mérito, eu dou provimento. Doutora Vanessa. Assim como no outro caso, eu acompanho pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, eu acompanho a divergência, presidente. Tá, eu só vou acrescentar aqui na conclusão conhecimento parcial, que eu não coloquei. Eu vou procurar aqui.
Conheço parcialmente do recurso somente quanto às recuperações de despesas com garantia, não abrangendo as bonificações, que eu vou tirar também. Esse aqui não conheceu, então vou tirar aqui. Então, o voto ficou: conheço parcialmente do recurso somente quanto às recuperações de despesas com garantia. E nego o provimento, e voto por negar provimento. E voto por negar provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Então, proclamando o resultado pela seguinte forma: por unanimidade de votos, recurso conhecido parcialmente, somente quanto às recuperações. O conhecimento por unanimidade, não? Por maioria, doutora Por Érica. maioria. Doutora Érica conheceu totalmente. A doutora Érica conheceu, presidente. Eu sou a única divergente. Presidente, por maioria de votos, conhecido parcialmente do recurso, apenas quanto à recuperação de despesas com garantia, vencida a conselheira Érica, que conheceu totalmente do recurso. No mérito, por maioria de votos, negado o provimento, vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento. Exatamente. Esse é o resultado final. Que se repete o item 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 98, doutora Andrada. Recorrente, Belém Dias, interessado em Fazenda Nacional. Presidente, o voto está na pasta, e como eu já adiantei, é um processo cujas matérias são idênticas a esse item 90, Belém Diesel, é do mesmo contribuinte, e eu estou aplicando exatamente o mesmo resultado que acabamos de decidir. Se você quiser, basta, se alguém quiser dar uma olhada no voto, basta replicar o resultado que a gente julgou nesse item 90. Tá bom. Então, alguém mudou o voto? Não. Então também foi igual ao outro. Conhecido parcialmente com a maioria de votos, vencida a conselheira Érica. Conhecido parcialmente somente quanto às recuperações de despesas com garantia, vencida a conselheira Érica. E no mérito, negar provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. O resultado se aplica para o item 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, 110, 111. Próximo item, item 112, doutora Tatiana, recorrente, Fundação Libertas, de Seguridade Social, interessado em Fazenda Nacional. Palavra relatora. Presidente, eu vou, por mais que esteja com vista para o doutor Andrada, eu só vou recordar um pouco para a turma, porque passou um tempinho, né? Tá com outro nome lá, mas é o item 112, tá? Eu coloquei o nome. É um recurso especial do sujeito passivo, né? E o sujeito passivo, deixa eu até fazer um resuminho aqui. Aqui, ele se insurge em relação às receitas assistenciais, né, na base de cálculo da COFINS e contra o acordo que manteve a base de cálculo da COFINS nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, né, traz para tanto que a partir da IN 170 de 02 passar a alocar as receitas decorrentes dentro do programa assistencial, mas essas receitas sempre puderam ser deduzidas, né, indubitavelmente por força do inciso 5º aqui do artigo 10 da 9701, as entidades fechadas previdentes poderiam excluir da base de cálculo da COFINS as parcelas destinadas à constituição de provisões e reservas técnicas, já compreendia as receitas assistenciais, né? Em despacho foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo apenas quanto aos efeitos administrativos da declaração de inconstitucionalidade do STF do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718.
E aí, em despacho de reexame de admissibilidade, né, foi decidido manter-se na íntegra o despacho do presidente da Quarta Câmara, e contra-razões ao recurso foram apresentados pela Fazenda, né, que traz que a tendência que vem delineando no STF é no sentido de que faturamento não é conceito que se encerra na mera venda de mercadorias, aparecem ainda rubricas que aumentam o patrimônio líquido da empresa, que compõe acessoriamente suas operações. A literatura chama tais ingressos de receitas operacionais acessórias, né. O meu voto vai no sentido de conhecer o recurso especial do sujeito passivo, porque eu concordo com o despacho de exame de admissibilidade, né, ventiladas tais considerações, o que está em discussão é a interpretação a ser dada para o contribuinte em relação aos efeitos administrativos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, do parágrafo 1º do artigo 3º da 918. E aí, nesse sentido do STF, eu acho que todo mundo já conhece o meu entendimento, é um entendimento trazendo que o STF, quando apreciou o RE 585235 em sede de repercussão geral, declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da 918, que ainda que tenha trazido em ementa o termo receitas empresariais, posteriormente ficou esclarecido que o ministro César Peluso, ao definir que seria a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, foi além do objeto do recurso, né? Por isso os ministros trouxeram em outros REs o que efetivamente foi decidido pelo STF, até mesmo vinculando jurisprudência ao RE decidido em sede de repercussão geral, né? Tanto é assim que, posteriormente, o STF deixou claro, por meio dos REs que vieram posteriormente, né, o conceito, né, que faturamento junte-se à venda de mercadorias e serviços ou de mercadorias e serviços, né, aí tirou efetivamente a extrapolação dada pelo ex-ministro. Mas considerando, então, sendo assim, o meu sentir, resta clarificado que o STF, ao declarar inconstitucionalidade de parágrafo 1º do artigo 3º da 918, consolidou o entendimento de que faturamento seria a receita decorrente de venda de mercadorias, serviço de mercadorias e serviços, não alcançando receitas operacionais não relacionadas com a atividade fim principal, né, do sujeito passivo. Considerando ser a contribuinte, isso que eu queria que vocês prestassem atenção, ser uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, que tem por finalidade propiciar ao participante e beneficiários dos planos de benefício que administra a complementação por meio de uma ação subsidiária dos programas previdenciários oficiais mantidos pelo poder público, quanto da execução e administração dos planos de benefícios de caráter previdenciário, ela não apura receitas decorrentes da venda de serviços, de venda de mercadorias ou de combinação de ambos. A entidade fechada é acessível apenas aos funcionários e colaboradores de suas patrocinadoras, sendo que no exercício de suas atividades previstas na Lei Complementar 109 de 01, não pratica quaisquer atos mercantis e tampouco pode oferir lucro por expressa vedação legal, né, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, em vista de todo exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo para retornar ao colegiado ACO para analisar as receitas sob essa ótica, porque eu acho que não dá para a gente aqui tratar da receita assistencial, porque não subiu, né, e o colegiado ACO não se adentrou a essa discussão. É o voto, presidente. Doutor Andrada, para fazer o voto vista. Doutora Tatiana, eu analisei esse processo naquela oportunidade, né? E eu discordo, não da sua conclusão, mas assim, eu discordo da forma como você encaminhou seu voto. Porque você está devolvendo o acórdão para a turma julgadora de origem aplicar aquele entendimento, só que você está devolvendo já esclarecendo qual que é o entendimento que deve ser adotado. Você faz uma análise
do que você entende que o STF decidiu em relação a esse contribuinte, né? Na hora que você entra falando entendi. É verdade. Entidade de previdência privada, tal. É Então, verdade, é verdade. porque o acórdão recorrido, ele não entrou nesse mérito. Ele falou que não podia, que o CARF não podia entrar nesse mérito. Ele falou que ainda não era aplicável essa decisão de inconstitucionalidade, que já tinha sido declarada, mas não era aplicável erga omnes. Então, doutora Andrada, por isso que eu fiquei meio, assim, confusa nessa parte, se realmente deveria retornar. Isso, eu entendo que deve retornar, mas não pode retornar dizendo o que é. A gente tem que retornar dizendo que deve ser aplicada a inconstitucionalidade. Agora, se aquela receita é ou não receita operacional ou faturamento, isso aí é uma função da turma recorrida, né? Da turma ordinária, eles não entraram nesse mérito. Então, eu acho que a gente teria que dar realmente provimento ao recurso com retorno, mas sem falar o que a gente entende que o STF decidiu em relação às receitas que está em julgamento, porque isso aí não foi decidido no acórdão recorrido. Entendi. Entendeu? Essa é a minha proposta, sem a gente falar o que o STF decidiu. É aplicável a decisão do STF, retorna para eles analisarem as receitas sob essa ótica. É nesse sentido que é a minha divergência. Entendi. Peraí, então, eu tenho que tirar umas partes que eu direciono, né, doutora Andrada? Deixar que seria aplicável, mas, assim... Cabe a turma verificar, né, se aquelas receitas são ou não dentro do conceito. Né? Sim, considerando que ela é uma entidade fechada de previdência, né, sem fins lucrativos. Considerando as receitas que estão em discussão, né, porque, na verdade, se a gente votar do jeito que você colocou aí, acho que não precisa de retorno. Na verdade, você já está interpretando o que eles vão ter que fazer. Entendeu? Tá. Você está falando que não é faturamento, e assim não adianta retornar, né? Porque se a gente está falando que não é, então é melhor já decidir logo. Tá. Doutora Andrade, desculpa. Então, eu retiraria essas menções, né, em relação às receitas e essa última parte de ser uma entidade fechada, né, sem fins lucrativos, porque senão eu direciono, né? É isso também. Exato. Tá. Eu vou fazer isso, então, no meu voto, porque realmente eu fiquei na dúvida, tanto que eu coloquei retornando a colegiada para analisar as demais receitas, aí eu fiquei na dúvida em relação à receita assistencial, porque realmente a turma, a CO não analisou, né, sob essa ótica. Nós só poderíamos já aplicar a decisão aqui do STF já analisar, que é o objeto justamente do recurso especial. Concordo com a doutora Vanessa, eu não vejo necessidade de retorno, nós podemos aplicar aqui. A gente já pode, mas a gente não está suprimindo? Doutor Luiz, assim, com a devida vênia, o que foi devolvido não foi em que consistiu a declaração o alcance da declaração de constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º. O que foi devolvido foi a possibilidade de aplicar aquela decisão do Supremo no presente processo, que não foi aplicada no acórdão recorrido. Perfeito, então, essa é uma prejudicial do mérito, perfeito. Concordo com o senhor, concordo sim. Desculpa, doutora Vanessa, depois do esclarecimento do doutor Andrada, me parece ser necessário retornar sim, porque ele parou na prejudicial. Ele disse, isso não me vincula, então eu não vou levar em consideração. E o que a gente tem que dizer é que isso vincula, mas quero saber se é aplicável ou não a receita em discussão. Sim, entendi. Eu concordo. Sim, a gente diz, aplica essa decisão, é obrigatória para o colegiado, agora analise essas verbas sob a luz da decisão. Claro.
Você não teria supressão, instância. Presidente, diante Posso fazer dessa... uma pergunta, presidente? Fazer a pergunta se a relatora, a doutora Tatiana, estaria votando para dar provimento parcial ao recurso, considerando a vinculação do CARF à decisão do STF, com retorno ao colegiado ACOR, para verificar sua aplicabilidade ao caso em tela. Doutor Luiz, eu vou fazer isso, tá? Porque realmente é dar provimento parcial, né? Apesar que, assim, o pedido foi esse mesmo, né? Isso também me causou estranheza, por isso que eu dei provimento, entendeu? Não, pode ser dar provimento, eu não vejo parcial, não. Perfeito. Concordo. Se o que foi pedido foi isso, foi isso. Então a gente dá isso, mas determina o retorno para verificar a aplicabilidade ao caso. Eu coloquei para analisar as receitas sob essa ótica, né? Porque realmente ficou estranho. Seria para analisar a aplicabilidade da decisão às receitas em discussão? Perfeito. Eu vou mudar aqui, aplicabilidade da decisão às receitas em discussão. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Nessas considerações, eu acompanho a relatora, presidente. Sim, presidente, também acompanho a relatora. Estava sem microfone. Doutor Andrade acompanha. Doutor Luiz? Sim, presidente, também acompanho a relatora, feitas essas considerações. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, como é que foi, Luiz? Luiz que anotou direitinho aí. Eu anotei, presidente. Posso falar? Pode. Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso para considerar a vinculação do CARF à decisão do STF, com retorno ao colegiado ACOR para verificar sua aplicabilidade às receitas em discussão. Correto, doutora Tatiana? Correto, doutor Luiz. Foi isso que eu anotei, presidente. Perfeito. Item 113, retirar de pauta por solicitação da PGFN. Tem 114, 115. São meus, mas não abre ainda não, que eu vou abrir primeiro aqui. Já está na pasta já. Eu vou abrir os dois de uma vez. Item 114 da pauta. De minha relatoria, Rodrigo Poças. Recorrente, Sauro Equipamento. Interessado, Fazenda. Minimizou aqui. Relatório. Traço de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra quórum 3003.001.063 da terceira turma extraordinária. Eis a emenda. Compensação de crédito judicial, prescrição, prazo de 5 anos do trânsito julgado. Ocorre a prescrição com decurso de prazo de 5 anos do trânsito julgado da decisão judicial que reconheça crédito até a transmissão de declaração de compensação. O seu recurso especial, ao qual foi dado seguimento, defende que a apresentação do pedido de habilitação do crédito
no prazo previsto para o pleito é suficiente para considerar atendido o prazo prescricional no caso de pedidos ou declaração de compensação, com fulcro em decisão judicial é de 5 anos do trânsito em julgado. Preenchido todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do recurso especial. No mérito, há que se considerar que as declarações de compensação, com base em decisão judicial transitada em julgada, demandam, antes da sua transmissão, que seja feito prévio pedido de habilitação, no qual a autoridade competente verifica se estão preenchidos os requisitos para tal. Aqui eu estou transcrevendo o artigo 51 da IN 600, vigente à época. Depois teve IN 900, a 1300, deve ter mais umas duas para frente aí da 1300, que trata sobre o assunto. Veja-se que a norma é clara quanto ao prazo prescricional de 5 anos para a apresentação do pedido de habilitação, havendo especificação quanto ao da transmissão da PERDECOMP, que depende de prévia habilitação, o despacho decisório que deferiu o pedido deixa isso implícito. Aqui o pedaço do despacho decisório. Ementa habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Atendidos os requisitos nos parágrafos 12 e 22 do artigo 51 da INSRF número 600 de 2005, defere-se o pedido de habilitação, ficando o contribuinte apto a apresentar a declaração de compensação. O presente despacho decisório não implica homologação da compensação, solicitação deferida. Para a utilização do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a declaração de compensação, formulada via PERDECOMP, deverá ser preenchida com as seguintes informações. Aí que está, data do trânsito julgado da ação, 5/5/2003. No caso concreto, o trânsito julgado deu-se em 5/5/2003, e o pedido de habilitação foi formalizado em 5/5/2008, ou seja, no limite do prazo prescricional. O pedido de habilitação foi deferido com ciência em 21/5/2008, tendo sido as declarações de compensação entregues em 18/8/2008 e 17/9/2008, retificadas em 4/3/2009. É bem verdade que a IN 900, que eu falei aqui, revogou a IN 600 e alterou esse quadro. No parágrafo 6º, conjunto com o parágrafo 4º, inciso 4 do artigo 71. Aí, parágrafo 6º diz: o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso, nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial referido no inciso 4 do parágrafo 4º. Ocorre que essa IN só passou para os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009, após a apresentação do pedido de habilitação e das próprias DECOMP originais. Aviso exposto, estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. Por Andrada. Presidente, eu vou pedir vista. Eu sei que a situação do senhor não é tão simples, né? Porque, mas o senhor está contrariando um voto, o senhor me acompanhou. É muito antigo, né? Talvez o senhor não lembra. É o acórdão 9303-004-646 de fevereiro de 2017. Na oportunidade, nós decidimos essa matéria em sentido contrário. Talvez eu vou pedir vista para permitir que a gente reestude sobre a ótica desse voto que o senhor está apresentando aí.
Tá, se fosse o que você me fala, que tem um processo realmente que eu lembro dele. Ah, não, mas foi. Não, foi o contrário. Foi o contrário, o outro. Não foi que o juiz demorou mais de 5 anos para expedir o processo, não. Pode ser que a gente descubra alguma diferença entre aquele e esse, ou pode ser que mude de ideia em relação àquele, mas com uma mudança consciente, né? Reestudando. A 600 era o prazo para habilitação, para... Aqui, ó. Doutor Luiz está com a mão levantada. É o pedido de habilitação que tinha que ser feito. A situação... Bom, deixa o doutor Luiz falar primeiro. Doutor Luiz, tinha a palavra. É só para lembrar, presidente, é providencial esse estudo, mas que eu me lembre, eu era relator e a doutora Tatiana pediu vista, e ela trouxe a normativa explicando que havia uma suspensão do prazo prescricional entre o momento do pedido da habilitação e o momento em que a habilitação era concedida. É só esse período que fica suspenso. Eu me lembro, foi a doutora Tatiana trouxe norma nesse sentido, que é o que faz sentido, porque o direito não socorre quem dorme, e nesse caso o contribuinte teria agido dentro do prazo de 5 anos para pedir a homologação. Então, o tempo que a Fazenda demorar para homologar não pode correr contra o contribuinte. Agora, depois que ela homologou, o prazo volta a correr. Eu me lembro disso, não vou me lembrar aqui de cabeça o número do acórdão, mas foi essa discussão que nós tivemos. Então, já que está saindo com vista, eu quero lembrar que houve uma decisão nesse sentido. Doutora Tatiana pediu vista, eu me lembro disso. A senhora tem lembrança, doutora Tatiana? Só para deixar claro a todos os colegas do colegiado. Sim, doutor Luiz. E assim, só para também pedir para o pessoal também atentar, porque eu não tinha me atentado à época, em relação a gente observar a norma vigente, né, na data da habilitação, que é a questão do RESP, tá? 164.452, que foi dado em sede de repetitivo, né, que foi objeto lá dos temas 345 e 346, que consolidou o entendimento que seria aplicável às compensações, objeto de discussão judicial, que é esse caso, a lei vigente quando do encontro de contas entre os débitos e créditos, ou seja, a legislação em vigor quando do trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito. Por isso que eu acho que nesse caso aqui, o doutor Rodrigo, me parece que ele está correto, porque ele está aplicando a IN 600 à época da habilitação do trânsito julgado. Então, a gente tem que observar esse recurso especial em sede de repetitivo que originou os temas 345 e 346. Então, eu vou pedir para o doutor Andrada também analisar sob essa ótica. Já adiantando, doutora Tatiana, que, no caso, o fato da IN 600 ter sido omissa sobre essa questão do prazo de prescrição, ele é um prazo prescricional previsto no CTN. A IN 600 autorizava, a IN 600 só não falou o que a IN, acho que 900, deixou claro, né, que não suspendia nem afastava a aplicação do prazo prescricional. Na verdade, a IN 900, ou a posterior, não me lembro, não precisava ter falado o que a própria CPN já fala, entendeu? Perfeito. A IN só deixou claro, né? Entendi. Mas, doutor Andrada, tem essa questão durante o período interregno entre o pedido de homologação e o deferimento. Aí seria ilógico esse prazo continuar correndo. Não, mas aí 900... mas esse prazo ele é curto, não é mais 5 anos. Né? Ele é um prazo... Não, ele é suspensão. Ele é suspensivo, Suspensão, ou seja, demorou um mês, aquele mês não está correndo. Não tem lógica correr enquanto a receita analisa. Isso. Perfeito. Só isso que eu queria lembrar. Mas esse eu número aí 900, eu acho que deixou esse prazo correndo.
Era isso que eu queria lembrar, mas talvez tenha vindo normativa posterior. Eu sei que eu fui relator, em algum momento eu analisei isso e eu vi uma normativa... fala que não altera o prazo prescricional. Esclarecia. Eu vou tentar ver no Ver aqui se eu consigo... Deferimento do pedido. Tá, então, vista ao conselheiro Andrada, no item 114 e no item 115, após o relator dar provimento ao recurso. Bom que a gente já vê esse entendimento novamente. Próximo item. Antes do próximo item, uma curiosidade. Teve um processo que a gente pegou na Câmara Superior Antiga que falava exatamente isso. 5 anos de trânsito julgado. Então, o processo transitou julgado, o juiz deu a certidão de trânsito julgado e o servidor demorou mais de 5 anos para expedir o processo. Então, quando o processo chegou na mão da pessoa, já tinha mais de 5 anos de trânsito julgado, quando o processo chegou na mão do contribuinte. Aí ficou uma situação, gente... Aí é complicado, hein? É complicado. Lá fala claramente trânsito julgado, mas a expedição lá demorou mais de 5 anos. Esse caso da suspensão, eu lembro, né, doutor Luiz, também, que a Receita, ela quis até esclarecer, que esclareceu anteriormente via soluções de consulta, né, COSIT, aí depois que colocou na IN. Mas já tinha soluções de consulta COSIT também. Então vamos ao próximo item, tem 116, doutor Valcir, recorrente Fazenda. O 115 era igual, né? 115. Brás do Produtos de Carne, 114, 115, vista doutor Andrada. Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, em face do acordo 3302.001.491, de 2012, que foi integrado pelo acordo 3302.005.397, de 2018. Ficou assim ementa do primeiro acórdão, o que nos interessa. Autoinfração, falta de descrição da infração, improcedência do lançamento. Por falta de atendimento de requisito essencial, não deve prosperar o lançamento da exação em relação à infração que não foi descrito no auto de infração ou nos termos a ele vinculado. Ao contrário, estando descrita a infração de forma clara e objetiva, não há que se falar em nulidade do lançamento por falta desse requisito. A Fazenda Nacional ingressou com embargo de declaração e o contribuinte também ingressou com embargo de declaração. Da Fazenda Nacional foi negado o seguimento, em relação ao contribuinte foi dado o seguimento. Foi proferido, então, o acórdão 3302.005.397, que é um embargo integrativo, em que se ratificou o acordo anterior, sem efeitos infringentes. E no que nos interessa... essa é tranquila. Por intermédio do despacho de exame de admissibilidade, deu seguimento, recurso especial, negou o seguimento ao recurso especial do contribuinte, restou então só da Fazenda Nacional. Foi apresentado contra-razões pelo contribuinte, esse é o relatório. Posso passar ao voto, senhor presidente? Para demonstrar a divergência jurisprudencial, foram indicados como paradigmas os acordos números tais. Na análise dos autos, não se verifica que a presente discussão difere dos acordos de casos como paradigmas como sustenta o contribuinte. Eu voto, então, pelo conhecimento. A Fazenda Nacional, quanto ao mérito, no que tange ao pedido, assim formula. Em face do exposto, requer a União o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado o acordo recorrido, reconhecendo-se a ausência de nulidade do auto de infração, ou então que se trate de nulidade por vício formal e não material, o que permitirá o reinício do prazo para lançamento nos termos do 173, segundo CTN. Digo eu, com a devida vênia ao entendimento da Fazenda Nacional, entende-se que a decisão recorrida não merece reparos. Na análise dos autos, constata-se que a nulidade parcial da autuação foi uma nulidade parcial. É procedente, pois não foi descrita a glosa dos créditos relativos às despesas financeiras, juros sobre impostos, no auto de infração ou no termo de constatação fiscal, ofendendo-se assim o disposto no artigo 10, inciso 3º do decreto 70.235, caracterizando vício material.
Na decisão recorrida, no voto vencido, proferido no acórdão 3302.001.491, verifica-se que se considerou nula a autuação por ausência do requisito essencial, a genérica descrição do fato imputado, de acordo com o artigo 10º do decreto 7235. E aqui cito, então, o trecho do voto vencido, e já no voto vencedor, proferido no acórdão 3302.001.491, verifica-se que se considerou nula a autuação por ausência de requisito essencial, da mesma forma que no voto vencido quanto à capitulação ao artigo 10, terceiro do decreto 7235, mas apenas no que tange a inexistente descrição da glosa dos créditos relativos às despesas financeiras no auto de infração ou no termo de constatação fiscal. Daí aqui eu cito o trecho pertinente. O que está em destaque é o seguinte: as infrações descritas atendem ao requisito de validade do auto de infração, a que se refere o inciso terceiro. Mesmo não tendo a recorrente feito referência à existência e descrição da glosa de créditos relativos às despesas financeiras, no corpo do auto de infração, ou termo de constatação fiscal, entendo que nessa parte o lançamento é improcedente, exatamente pela falta de atendimento ao requisito necessário a que se refere o decreto 7235. Então, do exposto, vota-se por conhecer o recurso especial interposto pela Razão Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento. Mantive a decisão ora recorrida e vício material. Doutor Andrada. Desculpa não ter antecipado antes do início do mérito, mas eu fiz uma análise superficial aqui de que esse recurso não tem como ser conhecido, apesar de não mudar o resultado, que eu acompanharia o Dr. Valci no mérito, mas eu tenho para mim, veja bem, esse acórdão, analisando uma situação de descrição insuficiente, declarou nulidade, né, do auto de infração. O acórdão 108.08.499, na emenda dessa parte, fala assim: não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição suficiente do auto de infração, eis que o mesmo preenche todos os principais legais de observação e o autor demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa. Eu fui lá, esse aqui eu consegui abrir, o outro ainda não consegui abrir. Eu fui lá, esse aqui é RPJ, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não consegui abrir. A situação é compensação de prejuízo fiscal, tal. Para a gente saber se essa descrição aqui é tão insuficiente quanto aquela outra lá, do presente processo, eu acho que esse acordo do paradigma, o pessoal entendeu, não, aqui não teve prejuízo para a defesa, a gente não vai declarar nulidade. Mas para saber se não teve prejuízo da defesa, a gente necessariamente tem que olhar se são iguais esse mérito, essa situação fática. E a situação fática é diferente, não tem como comparar esse assunto com o outro. Agora, eu não abri ainda o outro paradigma, mas, assim, pela emenda dele que está no despacho de admissibilidade, diz o seguinte: PIS, nulidade do lançamento, ausência de prejuízo à defesa. A alegação de ausência, falta de descrição dos fatos de forma clara, não deve ensejar a declaração de nulidade caso não tenha havido prejuízo à defesa. A prejuízo à defesa a gente tem que analisar caso a caso, né? E as situações de insuficiência de discussão de fatos, elas são diferentes de um processo e no outro. Aí, se vocês quiserem, a gente pode abrir esse aqui para ver. Mas eu tenho para mim que não dá para comparar o que foi descrição insuficiente num, descrição insuficiente no outro, para comparar se a nulidade, aliás, os paradigmas falam em não nulidade. Então, a Fazenda Nacional quer que não seja nulo, então não poderia nem subir questão de vício formal ou vício material, né? Sim.
Assim, mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo abordar. Discutir vício material ou vício formal, sendo que os paradigmas nem nulidade declarou. E esse exame de admissibilidade é de 11 de janeiro de 2016. Marcelo, Giovanni e Rodrigo. Doutor Luiz. Eu, salvo convencido do contrário, eu abro uma preliminar de não conhecimento do recurso. O doutor Luiz está querendo falar, doutor Luiz. Presidente, o senhor não tem ideia da emoção que eu sinto 2 anos depois de fevereiro de 2018. Estamos 3 anos depois, né, de fevereiro de 2018. Foi a minha primeira sessão neste colegiado e a discussão era exatamente essa. Se o vício era formal, se o vício era material. E eu, naquele momento, fiquei vencido de 7-1. E eu dizia que nós só poderíamos adentrar a existência ou a qualificação do vício se o paradigma tratasse da mesma infração com uma descrição similar, para que nós pudéssemos saber se aquilo é apto a prejudicar o entendimento ou não. E eu fico, assim, muito feliz em ver que o doutor Andrade está puxando de volta essa consideração. Exatamente o que eu tentava dizer há 3 anos. Quando se discute existência ou não de um vício e sua qualificação, o paradigma tem que tratar daquela infração e a maneira pela qual ela foi descrita tem que ser assemelhada, não precisa ser exatamente a mesma, mas o vício tem que ser comparável. Se a infração é outra, como é que eu saberei se aquela descrição de uma outra infração prejudicou alguém ou não a compreender a infração e se defender? É impossível. É impossível. Então, eu só queria fazer esse registro, presidente. Doutor Luiz, eu lembro bem dessa discussão, só que acho que aqui tem um detalhezinho diferente. Porque se a gente for em normas gerais de direito tributário, e num processo, vamos supor, exemplo, um processo de RPJ, a descrição foi insuficiente, e a turma entendeu que a descrição foi insuficiente. E no outro processo, vamos supor, de COFINS, a descrição foi insuficiente, a turma entendeu que a descrição foi insuficiente. Aí sim, eu acho que pode conhecer para discutir se descrição insuficiente pode ser formal ou material. Mas para falar... Para o senhor seria uma descrição insuficiente, para mim é suficiente. Não, mas aí a gente não está falando, não está discutindo se é nulo ou se não é nulo. A gente está discutindo se é formal, um vício de natureza formal. A gente não está discutindo a natureza da descrição insuficiente. Ambos, a descrição foi insuficiente. Aí a gente discutiria aquelas duas situações, se seria formal ou material. Agora, aqui a gente não chegou lá ainda. Existem descrições insuficientes que não me permitem saber sequer qual foi a acusação. Aí essa não é formal, essa é material. E existe descrição insuficiente na qual eu compreendo a acusação e fico com dúvida quanto ao alcance delas. E aí eu tenho muita dificuldade em estabelecer divergência numa situação dessa, porque sem olhar a prova eu não consigo dizer. A descrição é boa, é média ou é ruim? Tem que olhar para a infração e para a descrição. Perfeito, eu entendo a discussão, só quero dizer que nosso colegiado caminhou no sentido de aprofundar aquela discussão de 2018. Podemos não ter chegado ainda a uma situação pacífica, mas, sem dúvida, aprofundamos a discussão. Perfeito. Então, presidente, assim, salvo de convencimento em contrário, eu encaminho para não conhecimento do recurso da Fazenda. Microfone.
Doutor Andrade, a biodivergência então conta conhecimento. Então, doutora Tatiana, vamos voltar só ao conhecimento por enquanto. Tá. Com a devida vênia ao relator, eu acompanho a divergência, pelo não conhecimento. Doutor Luiz. Eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Valcídio, doutor Jorge. O doutor Valcídio está mantendo conhecimento, doutor Valcídio. Tá mantendo. Doutor Andrade? Eu estava aqui olhando o processo e dessa discussão formulada pelo doutor Andrade e doutor Luiz Eduardo, eu acredito que devo mudar o voto pelo não conhecimento, pelo fato de que nós temos que ter uma situação e um rigor na análise do conhecimento, pelo se tratar do mesmo fato, com similitude fática, e aqui me parece que não tem. Não teria como, nesses acordos, o 108, 08, 499 e os demais, apurar que teve uma decisão diametralmente oposta quanto a vício formal e material do que no presente. Então, eu penso em mudar pelo não conhecimento. Ok. Acho que é importante essa análise do doutor Andrade, do doutor Luiz também, porque a PFN discute muito essa natureza do vício e muitas vezes a gente tem visto que os paragonados são totalmente... Sim. Não há similitude, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado nessa análise, principalmente essa questão aí, até porque é bastante casuística a análise dos vícios, principalmente quanto à natureza dele, se formal ou material. Então, acompanha a divergência aberta, acho que não é uma divergência, doutor. Você acompanha o relator agora. Acompanha o relator. Doutora Érica. Pois, presidente. Agora, né, acompanha o relator, pelo não conhecimento. Doutora Tatiana. A Tatiana já foi, agora sou eu, presidente. Também acompanho o relator. Eu até estava... aqui na tela. Estava conferindo o despacho de admissibilidade. Foi meu. Para ver se tinha algum outro elemento, mas realmente as ponderações do doutor Andrada me convenceram pelo não conhecimento do recurso. Doutor Andrada, exatamente isso que eu ia pedir. Esse despacho foi meu. E como você fazer uma breve consideração de novo aí? Breve. O senhor está sem microfone, doutor Andrade. Microfone. É que esse acordo recorrido declarou nulidade por descrição insuficiente de fatos, analisando questões relativas a receitas financeiras, a créditos de PIS e COFINS, e o acordo recorrido entendeu que aquela descrição insuficiente gerou a nulidade, inclusive gerou nulidade de parte do lançamento, não foi nem do lançamento ao todo. Situação bem específica. O acórdão, os dois acordos paradigmas, eles foram no mesmo sentido, falou, olha, não houve prejuízo à defesa. Ora, se não houve prejuízo à defesa, a gente tem que ver se aqueles fatos são possíveis de ser comparáveis com esse, para a gente falar, olha, não houve prejuízo à defesa. Porque, na verdade, o recurso da Fazenda não poderia nem ser essa questão de vício formal material. Pelo menos no despacho de admissibilidade, fala os requisitos para a declaração de nulidade de lançamento. Os requisitos para a declaração de nulidade de lançamento têm que ser idênticos nos paradigmas para a gente cancelar essa nulidade do lançamento. Então, ele não atende ao princípio da aderência. Não, eu não tenho muita dúvida não, presidente. Exatamente. É o que eu tentei dizer de maneira muito infeliz naquele momento, que nós não poderíamos julgar essa admissibilidade de olhos fechados. Tínhamos que olhar se havia similitude dos fatos, similitude fática. E foi infeliz, o olho fechado. Eu queria usar uma metáfora, né?
Mas o que eu queria dizer é que a gente, se não tiver similitude entre os fatos, a gente não consegue fazer o teste de aderência. Isso. Então, eu vou retificar meu despacho e vou votar com o relator, doutor Valcir. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. Doutora Vanessa? Quer intervalo, doutora Vanessa? Doutora Vanessa não quer beber água, não? Quero, eu ia pedir isso agora. Não. Intervalo, então. Um minuto, doutora Érica, quantos faltam para terminar? Eu acho que é pouco. Mas só que acho que o intervalo vale a pena. Falta um, fiquei vencido. Aqui eu admito, fiquei vencido com razão. Estou vencido, vamos para o intervalo. Presidente, gravação interrompida.